E o preço de BNB, a moeda da Binance, continua na sua movimentação de queda. Alguns dias atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal com um estudo de uma estrutura de preços observando a movimentação de BNB. E nesse vídeo, nós vamos dar uma olhada se o preço está respeitando ou não as regiões da estrutura que nós fizemos as nossas marcações. Muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Emerson Antunes. Eu estou aqui para compartilhar um pouco sobre a metodologia de Wyckoff, sobre a metodologia da oferta e demanda institucional e olhar também sempre para o equilíbrio do preço, utilizando o Ichimoku Kinko-Hyo. O preço de BNB, 233 dólares nesse momento. É uma região onde o preço trabalha, uma região que nós já estudamos alguns dias atrás e que agora a gente vai observar se pode voltar a subir ou se essa movimentação de baixa tende a continuar. Antes disso, eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo, você que chegou até o nosso canal, você que talvez ainda não esteja inscrito com a gente, inscreva-se. Clica no sininho para ativar todas as notificações, deixa o seu like, vai na seção de comentários e envie-nos uma mensagem expressando também a sua opinião, o que você acha sobre a movimentação de preços de BNB. E mais, diga nos comentários qual é a metodologia que você estuda, qual é a metodologia que você utiliza para realizar as suas operações. Eu utilizo oferta e demanda institucional e analiso o equilíbrio do preço. E você? Vai nos comentários e conta pra gente. Vamos olhar aqui a nossa estrutura então de BNB? Nós traçamos alguns pontos importantes alguns dias atrás, com a parada preliminar, o selling clímax, o AR e o teste, promovendo a nossa fase A. Logo em seguida o preço inicia sua busca por liquidez, fazendo um uptrust de AR e um novo teste, fazendo toda aquela movimentação de uma possível fase B de uma estrutura de preços de Wyckoff. E nesse momento o preço veio buscar o quê? Justamente a região aonde nós marcamos como sendo uma região de teste. Veja que o preço bateu nessa linha pontilhada desta região de teste e inicialmente respeitou. Ou seja, nós estamos indo em direção ao fundo da estrutura, porém, o que observamos aqui foi um grande desequilíbrio de preços. Um movimento forte promovido pelos vendedores, inclusive com um volume bastante acentuado. Isso faz com que eu acenda o meu sinal de alerta e entenda que a pressão vendedora ainda é muito forte na estrutura de preços de BNB. Com isso, eu preciso observar quando os touros ou quando os compradores vão voltar para o jogo. E por enquanto, eles ainda não voltaram. Quando eu sinalizo com o Ichimoku Kinko-Hyo, eu entendo que nós estamos trabalhando, operando o preço de BNB nessa região de 233 dólares, abaixo de nuvem de Ichimoku. Se eu aproximar a tela mais uma vez, eu entendo que Tenkan está querendo cruzar de cima para baixo o Kijun. Ao fechamento desta vela semanal, nós veremos a Tenkan cruzando o Kijun. Anote isso e me cobre na próxima semana. Hoje a gravação desse vídeo é numa sexta-feira, 16 de junho. A semana fecha no domingo à noite às 21 horas. Observe, no domingo à noite, após o fechamento do gráfico semanal, nós teremos o cruzamento de Tenkan de cima para baixo em Kijun. Isso significa que confirmará o movimento de força vendedora. Só que tem um detalhe. Após observarmos o rompimento de Tenkan 100 de cima para baixo em Kijun 100, o preço que está rodando aqui embaixo deve voltar a fazer um teste. Por quê? Porque após você ter rompimentos de Tenkan e Kijun, é natural o mercado tentar fazer um teste para depois dar sequência na sua movimentação. Eu estou falando aqui de um panorama, de um prazo um pouco mais alongado, até porque estamos olhando para um gráfico semanal. Então, ao bater no suporte, o preço já tentou reagir. Nós temos pontos importantes, vamos aguardar
o fechamento do gráfico semanal. Porém, no gráfico diário, eu entendo que nós estamos construindo no gráfico diário uma nova estrutura de preços. Também nós temos aqui uma parada preliminar, uma região de selling clímax. Observe que essas regiões trazem um volume muito alto de negociações. Quer dizer, os vendedores estavam botando pressão, mas o comprador está absorvendo. Depois dessa região de selling clímax, nós temos uma região de AR. E nesse momento, acompanhamos uma movimentação daquilo que será um possível teste. É para isso que nós vamos observar agora. Então nós temos aqui uma nova região estrutural de preços para ser observada. Esse teste de selling clímax na região de 220 poderá acontecer novamente antes de o mercado tentar fazer um teste aqui na região de 240, 250, aonde temos esse bloco de ordens. Então, a perspectiva para a BNB nesse momento, através de um gráfico diário, é que a gente entre em um movimento de lateralidade. Esta lateralidade terá por objetivo testar o fundo, testar o topo, testar o fundo e buscar esta liquidez que temos aqui em cima. Quando o preço de BNB buscar liquidez nessa região mais em cima, então nós veremos o gráfico semanal, muito provavelmente fazendo aquele teste que nós citamos anteriormente. Então, para resumir aqui, trazendo um pouquinho mais para um prazo mais curto, vamos aguardar a movimentação de BNB dentro dessa estrutura de preço, com testes na região de 220, 219, talvez um pouco abaixo, talvez um pouco acima, e testes na região de 250 dólares. Nesse momento, na estrutura que está se formando, nós estamos na região de 50% do movimento. Esse é o nosso estudo então para a BNB, mostrando força dos vendedores aqui para um teste nessa região de liquidez. Lembrando que tem uma liquidez aqui também que pode ser buscada. Essa liquidez, ela pode apenas dar uma beliscada e depois voltar a subir. Ou seja, não necessariamente ele vá abaixo nos 220. Ele pode simplesmente buscar a liquidez abaixo do 230, vira 225 e já voltar a subir. Então, o que nós temos que prestar atenção é justamente nessa estrutura de preços lateral que começou a ser formada agora no gráfico de BNB. Perceba que você tinha aqui, ó, pullbacks rasos e de repente você teve um pullback mais profundo. Esse pullback profundo, ele marca pra gente um possível início de uma construção estrutural em gráfico diário, ou seja, uma possível estrutura de preços se formando. Se você ficou até agora junto comigo nesse vídeo, acompanhando a movimentação de preços de BNB, de Binance Coin, e ainda não está inscrito no canal, a hora é agora. Inscreva-se, ativa todas as notificações para ser avisado quando um novo vídeo for publicado aqui no canal. Deixe o seu like se você concorda com a nossa análise e vá nos comentários e envie uma mensagem contando pra gente qual é a metodologia que você usa e o que você acha desse estudo que nós acabamos de fazer aqui no gráfico de preços de BNB, de Binance Coin. Trazendo esse estudo porque a Binance está enfrentando alguns problemas lá nos Estados Unidos com a SEC e isso afeta diretamente a BNB, porque a BNB é a moeda da Binance. Valeu, pessoal! Um grande abraço e bons negócios!